Bom dia, alunos do oitavo ano. Hoje vamos ver a aula de número 4, matemática. Bem, o conteúdo que vai ser abordado, primeiramente vamos estudar sobre potências com expoente fracionário, posteriormente sobre expressões numéricas. Mas agora vamos primeiro para potências com expoente fracionário. O nome já diz, o expoente vai ser uma fração, fracionária. Até aqui, estudamos potências com expoentes inteiros, ou seja, quando o expoente era 3, era 2, era 7. Agora, vamos estudar as potências com expoente fracionário, relacionando potenciação com radiciação. O segredo desse expoente fracionário vai estar nessa relação de potenciação e radiciação, vai envolver os dois. Já vimos que B elevado a N é igual a A. Então, B é igual a raiz enésima de A. Faz aquele jogo. Vocês sabem quando, por exemplo, um número positivo vai para o outro lado negativo, um número multiplicando vai para o outro lado dividindo, um número um número com potência, perdão, vai para o outro lado como um índice, uma radiciação. Um n natural no nulo b maior ou igual a zero. Agora, como exemplo, vamos considerar a potência 7 elevado a 3, que é elevado a 2, igual a 7 elevado a 6. Propriedade da potência, 3 vezes 2, 6. De acordo com a definição de raiz, temos que 7 elevado à terceira, 7 ao cubo, é a raiz quadrada de 7 elevado a 6, pois 7 elevado a 3 elevado ao cubo, que é elevado ao quadrado, é igual a 7 elevado à sexta. Para entender mais ou menos, ou seja, é como se fosse a metade. Não a metade. 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3, 7 elevado a 6. A mesma coisa acontece aqui, ó. Vamos ver. Opa. Enfim, aqui como já foi dito. Agora, assim, podemos escrever 7 raiz quadrada de 7 elevado a 6, acompanhe aqui, raiz quadrada de 7 elevado a 6 é igual a 7 ao cubo. Por quê? Porque o que aconteceu? A gente usou aí um expoente fracionário. Ele mostra bem aqui. Essa sentença aqui é a mesma coisa que essa sentença aqui. Quando não tem nada, é um 2. Vocês já sabem disso, né? Ou seja, é raiz quadrada de 7 elevado a 6. Isso é a mesma coisa que 7 elevado a 6 sobre 2. Por que isso aconteceu? Bem, para ser exato, o que antes era um índice, agora vai ser denominador. O que antes era potência, agora vai ser numerador. E esses dois números formam uma fração que vão servir como potência. Deu para entender mais ou menos? Enfim, vou mais tarde, daqui a pouco vamos aprofundar mais isso. Logo, fica uma fração como uma potência. Aí, todo radical de radicando positivo pode ser escrito como uma potência em que a base é o radicando e o expoente é expresso por uma fração que tem no numerador o expoente do radicando e no denominador o índice do radical. Pode ter ficado um pouquinho confuso, então vamos ver exemplos para facilitar. Veja, por exemplo, a justificativa para expressões a seguir. 5 elevado a 3 sobre 8 é igual a raiz oitava de 5 elevado a 3. Pois 5 elevado a 3 sobre 8
elevado à oitava, vocês estão acompanhando aqui, né? É igual a 5 elevado a 3 sobre 8 vezes 8, que dá a mesma coisa que 5 sobre 3. Por quê? Porque corta aqui, ó, multiplicação. 3 elevado a 2 sobre 7 é igual a raiz de 7 sobre 3. Perdão, raiz septuagésima de 3 ao quadrado. Pois 3 elevado a 2 a 7, sobre 7 elevado à sétima é igual a 3, 2 7, perdão, 2 sobre 7 vezes 7. Cortando a mesma coisa aqui. E aqui acontece a mesma coisa, só que com um expoente fracionário negativo. Quando um expoente é negativo, a gente inverte. Ou seja, 8 elevado a menos 2 terços é 1 sobre 8 elevado a 2 terços. E da mesma coisa que isso aqui, que é 1 sobre 8 elevado a 2 terços, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 1 sobre 8 elevado ao quadrado. Pois 1 sobre 8 elevado a 2 terços, que está elevado ao cubo, é igual a 1 sobre 8 elevado a 2 terços vezes 3. Aqui acontece uma multiplicação simples de uma fração, um número inteiro, cortando, né? Podendo cortar, que dá 1 sobre 8 elevado ao quadrado. Pode ter ficado um pouquinho difícil de entender, então vou passar aqui uma manhãzinha que vocês podem usar isso aqui para qualquer prova que tiver. Aqui a gente tem se A é um número racional positivo, M é um número inteiro e N é um número natural. Não temos A elevado a M sobre N igual a raiz enésima de AM. Pois bem, como assim? Se A, ou seja, a base aqui, é um número racional positivo, M um número inteiro, pode ser 5, 6, 7, menos 2, menos 3, e N um número natural não nulo. Ou seja, N tem que ser um número natural, 1, 2, 3, 4, 5, não nulo, não pode ser zero. Acontece isso. Para ficar melhor de entender, vamos imaginar o quê? A elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de A sobre m. Imagina o seguinte, quem está na sombra, tentem pegar, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Como assim? Vamos imaginar que tem um sol bem aqui. Quem está no sol, quem pega o sol, o M, ele vai para onde? Vai para a sombra. E quem está na sombra, quem é que está na sombra aqui? O N, vai para o sol. Deu para entender mais ou menos? Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo. Vocês não verem. Raiz cúbica de 5 ao quadrado é a mesma coisa que está uma radização, vamos passar para uma potenciação. Quem está na sombra, repete aqui, né? A base, que é o radicando, agora ele vem como base. Aí, quem está na sombra, quem está na sombra aqui é o 2, vai para o sol. Ou seja, quem está pegando o sol agora aqui é o 2. E quem está no sol, que no caso aqui é o 3, ele vai para a sombra. Deu para entender mais ou menos? Ou seja, o índice vira o denominador. E a potência do radicando vira o numerador. Basicamente é isso que acontece. Fazendo a mesma questão, perdão, fazendo o exemplo B, a gente tem raiz cúbica de 2 elevado a 15, que vai ser igual ao quê? A gente repete aqui a base, né? Aí quem está na sombra, 15, vai para o sol. Quem está no sol, 3, vai para a sombra. Aqui é uma fração, né? Não dá para resolver, simplificar.
ou então dividir 15 dividido para 3, 5. Então, 2 elevado a 15 sobre 3, então 15 sobre 3, a mesma coisa que 2 quintos. Fazendo a mesma coisa, raiz de 10. Quem está na sombra é quem? Quem está na sombra? Aqui não tem ninguém. Quando não tem ninguém, é o quê? É o 1. Então, quem está na sombra é o 1. Ele vai para o Sol. E quem está no Sol? Não, também não tem ninguém. Quando é um radical, um índice de um radical, quando não tem nada, é porque é um 2. É uma raiz quadrada. Aí ele fica aqui onde? Ele fica, quem está no Sol vai para a sombra. Deu para pegar mais ou menos? Vamos fazer agora com a D. 7 elevado a 4 sobre 3. Quem está no Sol? Vou deixar logo aqui o 7. Quem está no Sol? O 4. 4 é para a sombra. É protegido, né? Quem está na sombra? O 3. Ele vai para o Sol. Agora, um com expoente negativo. 9 elevado a menos 1 meio. O que a gente faz aqui primeiro? A gente primeiro resolve essa questão do 9. Perdão, resolve essa questão do negativo. Tira o negativo. Como é que faz? Inverte. 1 sobre 9. Agora esse aqui está 1 elevado a 1 meio. O 1 pode deixar, como sempre. Mas vamos primeiro deixar aqui a raiz, para tornar isso aqui. Isso aqui em raiz, como é que fica? Vamos repetir aqui a base, né? Vou colocar raiz. Agora, quem está no Sol, Sol é 1. Ele vai agora para onde? Para a sombra. Vamos bem aqui, tá lá, protegido. Quem está na sombra, 2. Ele vai agora para o Sol. Aí, isso aqui fica como? É uma raiz de 1/9, que dá a mesma coisa que 1/3. Agora com o número decimal, como é que fica? Quem está no Sol vai para a sombra, ou seja, quem está no Sol aqui é 1, ele vai para a sombra, fica bem aqui. Quem está no sombra, 2, ele vai para o Sol, fica bem aqui. Ou seja, raiz quadrada de 0,25. Na aula de correções, eu ensinei um artifício para vocês. Vocês se lembram? Bem, 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100, porque passam 2, fica 2, fica 2 zeros embaixo, e repete os mesmos números em cima. Ou seja, depois da vírgula para a direita, repete os números em cima para ficar no numerador, e o tanto de números que tem depois da vírgula é o tanto de zeros que vai ficar. Aí fica 25 sobre 100. Aí, raiz de 25, 5 raiz de 100, 10. 5 sobre 10, 0,5. Deu para entender, mais ou menos? Quem está na sombra vai para o Sol. Quem está no Sol vai para a sombra. Isso aqui é um artifício que vocês podem usar sempre, sempre. Em qualquer questão que envolva potenciação, radiação. Observação. Sabe as propriedades que vocês aprendem nas propriedades da potenciação, por exemplo? São as propriedades válidas para as potências de expoentes inteiros, ou seja, as que vocês aprenderam, são também válidas para expoente fracionário. Ou seja, quando você tinha, por exemplo, vou botar bem aqui em cima, 2 elevado à quarta vezes 2 elevado a 2 elevado a 2. Então, como é que fica? A gente repete a base, somos expoentes, 2 à sexta. Ou então, quando a gente tinha uma divisão, 3 ao cubo sobre 3 ao quadrado. Como é? Mesma base, não é? Se faz o quê? Subtrair os expoentes. 3. Ou então, quando até... Vou botar aqui agora. Quando tinha uma multiplicação. Por exemplo,
5. 5 elevado a 2, que está elevado a 3. Não é a mesma coisa que 5 elevado a 2 vezes 3, que dá 5 à sexta. Essas mesmas regras vamos usar aqui. Ou seja, 3 elevado a 1/5 vezes 3 elevado a 2/3 é a mesma coisa que 3, 1/5 mais 2/3. Somos os expoentes, que dá 3 elevado a 3, 15 sobre 15 avos. Agora, quando é uma divisão e são mesmas bases, 7 e 1, 7, a gente faz o que com os expoentes? Subtrai. Agora, subtraindo, fazendo MMC e tudo mais, 13, perdão, 7 elevado a 13, 45 avos. Agora, quando há uma multiplicação, expoente de um expoente, potência de uma potência, a gente tem a base, repete a base e multiplica os expoentes. Nesse caso, dá 2 elevado a 3 sobre 10 avos. Pronto. Agora vamos para outro conteúdo. Expressões numéricas com números racionais. Um pouquinho torto, deixa eu ajeitar para ficar bonito. Aqui. Já vimos que muitas vezes precisamos calcular o valor de expressões numéricas para resolver problemas. Aprendemos também que, quando a expressão tem sinais de associação, eles devem ser eliminados na seguinte ordem. Primeiro, calculam-se as expressões que estão entre parênteses, depois colchetes e, finalmente, as expressões entre chaves. Então, como é que fica a ordem? Primeira, parêntese. Segunda, colchete. Terceira, chaves. Chave é feia mesmo a minha. Enfim, isso vocês têm que levar para qualquer expressão numérica que vocês tiverem em matemática. Sempre resolvam, sempre. Resolvam primeiro o parênteses, o que tem dentro do parênteses. Depois, colchetes, depois, chaves. Aí, dentro disso, a gente tem as operações devem ser efetuadas nessa ordem. Do mesmo modo que você efetua primeiro o que está dentro de um parênteses, se num parênteses tiver uma expressão, quem você deve dar prioridade? Primeira coisa, você tem que botar potenciação e radiciação. Você resolve isso primeiro. Posteriormente, multiplicação e divisão, e posteriormente adição e subtração. Emanuel, veio primeiro potenciação e depois uma radiação. Quem eu resolvo primeiro? O primeiro que vier. Entre potenciação e radiação, o primeiro que aparece, bom, tá show. Ou seja, como é que vamos fazer isso? Quando tem uma expressão bem grandona, uma expressão blá, 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 blá. Primeiro, o que é que você vai resolver? Parênteses. No parênteses tem mais coisa. O que é que eu faço? Você vai dar prioridade a isso. Potenciação e radiação em primeiro lugar. Em segundo, multiplicação e divisão. Em terceiro, adição e subtração. Para assimilar melhor, pensa assim, quanto mais complexo, maior a prioridade. Potenciação e radiação não é mais complexo? Uma coisa mais avançada? Bota como primeiro. Em segundo lugar, multiplicação e divisão. É complexo. Não é tão difícil, mas é difícil, não é uma coisa que vocês aprenderam depois. Bota como segundo lugar. Adição e subtração, uma coisa que vocês aprenderam no primário, contando os dedos. Coisa simples. Bota em terceiro lugar. Sempre obedecendo a regra que parêntese primeiro, colchetes depois e chaves posteriormente. Agora vamos calcular o valor de algumas expressões numéricas com números racionais. Aqui temos a A. Primeiro, vamos ler o que ela está falando aqui, né? Primeiro calculamos a potência com expoente negativo e reduzimos ao mesmo
denominador a expressão entre parênteses. Calculamos a potência e resolvemos a expressão entre parênteses. Como assim? Bom, temos aqui a expressão. Quem é prioridade? Parênteses. Ah, mas tem um parênteses aqui, tem um parênteses aqui. Como que eu faço? Você pode fazer os dois na mesma hora. Não vai afetar. Quanto tem aqui? Menos 2 elevado a menos 3. Quando o expoente é negativo, a gente inverte. E a gente inverteu, ficou assim. Menos um quarto eu resolvo alguma coisa? Não resolve. Ele não está dentro de parênteses, não está dentro de colchetes, não é prioridade. É uma das últimas coisas que você vai resolver. Multiplica, agora tem um colchete. Se eu resolvo tudo que está dentro de colchetes, o que é que tem dentro de colchetes? Tem um número e tem um parênteses. Quem tem prioridade? Parênteses. Resolve o que tem no parênteses. Resolvendo, fazendo MMC, a gente vai chegar nisso, menos um meio. E resolvendo menos um meio elevado ao cubo, a gente vai chegar a menos 1/8, um oitavo. Agora, a gente chegou a isso. O que é que a gente faz agora? Tem alguém que tem prioridade? E sim, o colchete está bem aqui. E tem o parênteses bem aqui. O que é que a gente faz? A gente vai resolver esse parênteses, mas só tem um número negativo dentro. Se só tem isso, então é porque a gente tem que fazer o jogo de sinal. Olha aqui, menos, menos, menos com menos, mais. Agora a gente chegou aqui. Aí agora, quem eu dou prioridade? Está dentro do colchetes. Resolvendo, chegamos a essa conclusão aqui. Ah, Emanuel, agora eu não sei o que eu faço. Lembra daquela questão de complexidade, o que é mais difícil? O que é mais difícil? Potenciação e radiação. Tem potenciação e radiação aqui? Não tem. Agora, vamos ver depois, multiplicação ou divisão. Tem? Aqui? Tem. Ah, mas Emanuel, vem depois. E esse negativo aqui? Não importa. A prioridade é nessa expressão aqui, multiplicação e divisão. A adição e a subtração vem depois. Mas aqui tem a multiplicação primeiro. O que é que a gente faz primeiro? A gente vai resolver isso aqui. Multiplicando esse. Multiplicando, vai dar 7/24. Agora, chegamos na última expressãozinha, uma subtração. Subtraindo, vamos chegar a menos 5/12 avos. Bem, vamos para a outra, a B. Agora, a gente expressões, perdão, a gente tem uma outra expressão. Essa outra expressão, o que é que a gente resolve primeiro? O que é que tem nela? Tem parênteses? Tem parênteses. A gente vai resolver o que tem no parênteses. Bem, item 0,36, um número decimal. Como eu posso resolver isso? Eu tinha explicado na aula da correção, expliquei no comecinho uma coisa bem simples, mas para ficar com menos dúvidas possíveis, eu vou explicar aqui essa questão de um número decimal. Como transformar um número decimal em uma fração? Bom, como a gente tem aqui um 0,36, ele é a mesma coisa que raiz de 36 sobre 100. Como assim? Como chegou a isso? Bem, qual é a melhor forma de você pensar? Pega a vírgula. Quais são os números que tem depois? 36. Bota 36. Sobre. Pega a vírgula. Quantos números tem depois? 2. 36, 3 e um 6. São dois números. A gente bota umzinho, como sempre, e adiciona dois zeros. Pronto. Fechou. Vamos fazer outro. 0,1475. Quais são os números depois da vírgula? 1.400. Opa!
1.475. Sobre quantos números tem depois da vírgula? 4. Então, fica 1 sobre 1, 2, 3, 4. Isso aqui é só um exemplo. Enfim, agora entendendo isso, a gente consegue facilitar aqui a nossa conta. Ou seja, vai dar raiz, 0,36 vai dar raiz de 36 sobre 100. Ficou feinho. Então, aí o que é que a gente vai fazer? Percebe que o expoente aqui é fracionário. E que foi que eu ensinei naquela hora, como transformar isso em uma radiação. Bem, a gente tem 0,36, vou botar aqui embaixo, 0,36, vai dar 1,5. Para transformar isso aqui na fração, eu já ensinei, que vai dar 3,36 sobre 100, elevado a 1,5. Como é que faz para transformar em uma radiação? Quem está na sombra, primeiro vamos repetir aqui o número, né? Quem está na sombra, o 2, ele vai para onde? Para o Sol. Quem está no Sol, 1, ele vai para a sombra. 1. Ou seja, raiz de 36, 6. Raiz de 100, 10. 0,36 elevado a 1,5 é a mesma coisa que 6 sobre 10. A gente deixa o 6 sobre 10 aqui. E continuamos, né? Aqui, a gente chegou... ignora, isso aqui cortou, eu já expliquei. Cheguei aqui, nessa conclusão. Aí agora vamos para esse outro parênteses. Um número muito grande, 2.744 sobre 729. Como é que a gente vai fazer isso? Dessa vez a gente está elevado a 1/3. A gente vai ter que tirar a raiz cúbica de 2.744 sobre 729. Bem, para não demorar muito, isso vai ficar uma tarefinha em casa. Fatorem esse número aqui, 2.744, e esse número, 729. Não precisa mostrar para o professor, não precisa nada. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser fazer, não faz. Serve para o conhecimento. O que é que vocês vão fazer? Eu quero que vocês façam isso aqui. Isolem, fatorem. E cheguem a isso. A 14 sobre 9. Sua fatoração. Chegou a isso? Show, conseguiu. Você entendeu como é que faz a fatoração e tudo mais. Se não conseguiu, pode perguntar, professor. Enfim. Continuando a questão. Raiz cúbica de 2.744 sobre 729 vai ser a mesma coisa que 14 sobre 9. Por quê? 14 vezes 14 vezes 14 vezes 14 vezes 14, ou seja, 14 ao cubo dá 2.744, e 9 ao cubo, 9 vezes 9 vezes 9 dá 729. Ou seja, fica aqui, 9, opa, fica 14 sobre 9. Continuando, agora vamos resolver essa questão. Aqui podemos perceber que era uma divisão. E ele transformou na multiplicação. Como é que a gente faz isso? Repete a primeira, 1 sobre 2, vezes o inverso da segunda. Qual é o inverso de 14 sobre 9? 9 sobre 14. A gente repete 9 sobre 14. Agora a gente chegou aqui. As multiplicações na soma. Quem eu faço primeiro? Quem é a prioridade? Multiplicação. A gente pode resolver aqui, fazendo a multiplicação. 3 vezes 6, 18. 7 vezes 10, 70. Tem aqui um sinal negativo. Menos 18 sobre 70 avos. Repete o mais. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 14, 28. 9 sobre 28 avos. Isso é igual a menos 36 sobre 140
mais 45 sobre 140. O que aconteceu aqui? MMC. E resolvendo tudo, vamos chegar à resposta de 9 sobre 140. Bem, essa foi a aula. A atividade proposta. Após a apresentação do conteúdo nos slides, ter acompanhado junto com o seu livro didático, você agora irá realizar suas atividades. Capriche. Bom, qual é a atividade? Página 34 do livro, questões 48, 49, 50, 51. Página 37 do livro, 52, 54, 55 e 56. E, bem, então, perdão, essa segunda página não é 37, é a 36 e a questão 11.3 da página, opa, 37. Ou seja, qual é a questão de ir para casa? Página 34, 48, 49, 50, 51, página 36, 52, 54, 55, 56, perdão, página 36. E agora página 37, 11 e 13. Copiar somente as respostas com seus cálculos. Bem, então é isso. Obrigado pela aula. Bom dia. Até uma próxima. E tchau.